Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos vivos, bem, saudáveis e fazendo muita arte. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa que eu amo muito, tanto quanto arte: RPG. Bom, se você não sabe o que é isso, tá perdido, aguenta aí, a gente já conversa sobre isso. Mas antes, não esquece de dar seu like, comentar, o que você achou da ideia, já jogou RPG, não jogou, o que você fez nessa história. Aproveita, me segue aqui nas redes sociais, TikTok, Kawaii, YouTube e Instagram. E compartilhe esse vídeo para todos que você conhece. Nada é como espalhar a palavra da arte. Oh, coisa tão bela. Bom, agora vamos para o nosso vídeo de hoje, que é meio longo e eu tô aproveitando e criando um personagem. Eu comecei a fazer esse personagem aqui, eu já tenho uma ideia do que ele vai ser, mas já notei que eu vou precisar de mais um vídeo só pra continuar isso. Mas, bom, podia ser algo pior, né? Agora, vamos lá. Vamos começar com o básico, que é um RPG. Bom, RPG é um jogo que era derivado daqueles jogos de guerra. E pensa num xadrez. Pensou? É algo semelhante. Existiam muito ali no começo do século XX e tal, existiam vários. Assim, agora o surgimento do RPG oficial veio com o D&D, se eu não me engano, em 1972. Mas não vamos encurtar tanto a história, né? O que importa é que esses jogos, eles eram tipo jogos de enfrentar coisas, né? Exércitos, um exército contra o outro. Com o tempo foi se agregando uma micro história. E o criador do D&D, aos poucos foi acrescentando, além da história, foi acrescentando a ideia de masmorras, etc. Vamos enfrentar um dragão. E isso foi levando ao RPG, que começou com a publicação do Dungeons and Dragons, ou conhecido D&D, se eu não me engano, em 1972. Agora, sim, como que eu posso fazer? Eu achei que é um jogo de guerra, fiquei interessado, ou um jogo que tem historinha, quero interpretar coisa, como que eu jogo? Hoje em dia tem vários jeitos de jogar. Existem livros, jogos, que são uma ramificação de RPG, ao meu ver. Existem os live actions, que acho que é ARPG, live action RPG. Depende, tem algumas nomenclaturas, mas é basicamente como se fosse um RPG de mesa, onde você joga atuando. Sim, isso existe. E já que eu falei de RPG de mesa, é o mais básico, que nasceu lá com D&D. Que é onde você pega, constrói uma ficha de personagem e com seus atributos, detalhes, histórias. Às vezes você pode fazer uma ilustração, você usa um livro base de algum sistema escolhido por você e joga. Hoje em dia não precisa ser mais só jogado presencialmente, dá pra jogar também online, mas sendo bem sincero, presencialmente é muito melhor. Mas quando você não tem, faz com que dá, né? Bom, também dá pra jogar através de videogames. Existem vários jogos de RPG para videogames. Dark Souls, que iniciou o gênero Souls-like. Tem os Final Fantasies da vida. Existe um monte de RPGs. Diablo é um deles também. Se você procurar, você vai achar um monte. Hoje em dia já é um gênero bem consagrado. Tem TCG, que é uma derivação do RPG, que é jogos como Yu-Gi-Oh!, Pokémon, TCG e Magic the Gathering. Também tem os em forma de tabuleiro, ou board game. Tem algumas versões de D&D e tem outros semelhantes. Eu joguei um que lembrava muito Senhor dos Anéis há um tempo com uns amigos meus, foi bem legal. Hoje em dia também tem no celular. Seguindo essa ideia do videogame, e outros indo pro lado da IA, que eu já vi que dá pra você jogar meio que conversação com IA e tudo vai.
É bem legal, hoje tem muitas opções. E, aproveitando, existem, assim, cada um deles tem formas de criar personagens, e alguns você vai se preocupar com cenários, outros não. Outros você vai se preocupar com narrativa, mas de toda forma, eu vou começar com o básico, que é o RPG de mesa. E que eu vou colocá-lo em questão porque ali você tem uma liberdade criativa muito grande. Ali você constrói o personagem quase do zero. Você pode criar um sistema para isso junto com alguns amigos ou usar um sistema já existente, como por exemplo Dungeons and Dragons de novo. E ali o mestre pode construir um cenário aproveitando toda aquela ideia de mundo do Dungeons and Dragons. E pode construir uma história, ou pegar uma história pré-pronta, que existem livros com essas histórias para ajudar. E lembrando, ali é uma história colaborativa, por mais que o mestre dê ideias, a história vai se construindo nessa interação das ideias do mestre com dos jogadores e da sorte. Afinal, tem os dados ali, né? E ali a gente pode entrar também nessa questão do. Existe uma bibliografia, assim, ou melhor dizer, livros que você pode usar como referência para pensar e criar esses personagens e mundos e cenários, etc. O que eu posso dizer é que é muito legal o RPG. Eu amo. Eu gosto dessa ideia meio de culturalidade que existe. Existem mestres que são mais travados e jogadores que não ajudam muito, mas a ideia é que seja uma coisa meio a meio, sabe? E eu vejo muito RPG com uma ligação muito forte com arte. E se a gente parar pra pensar, existe o básico, né, que é o teatro, por toda aquela questão de interpretação. Pode ser uma interpretação de corpo inteiro, ou só de vozes e imaginação, né? Como geralmente acontece, mas também tem toda aquela questão de trilha sonora, que muitos mestres põem uma trilha sonora ali para jogar. Isso toda a questão da escrita, enredo, background do personagem, plots da história, etc. Isso tem muito com literatura. E além disso, tem tudo aquilo que a gente usa para tornar mais visual o jogo, que são as ilustrações, tabuleiros, miniaturas de bonequinhos e etc, que a gente usa para dar uma pegada mais visual e tem muito a ver com as artes visuais. E também a gente imagina no visual, né? Exceto pessoas que são cegas, essas eu não faço ideia como imagino, mas deve ser de outra forma. Deve ser através do som, eu acho. E acredito que quando você vai criar pensando como referência a você. Você cria formas ali pra, ir nessa direção. Você usa seu repertório artístico, cultural, seu autoconhecimento, você explora, experimenta. Isso tudo ajuda. Também é uma forma de autoconhecimento, ao meu ver. E eu vou deixar aqui claro que se você tá afim de ver coisas para ajudar a ter ideias, eu recomendo muito aquele que iniciou o gênero de fantasia, que é o Tolkien. Eu não sei quem é o cara que escreveu O Senhor dos Anéis. E tem um filme biográfico dele, se eu não me engano é Tolkien também o nome. E você pode conferir, a última vez que eu vi, onde será que tava esse filme? Eu não sei, mas dá uma procurada, você vai achar e vai achar demais. E mostra como ele criou, né? Porque ele criou um idioma para isso e levou tempos para criar. Os livros tiveram um espaçamento muito grande de tempo, porque ele escreveu com calma. E ele se inspirou em pessoas para criar também os personagens, que é muito legal. Agora, nossa, foi muito rápido, né? Você quer ver mais? Não se preocupa, porque eu vou continuar essa arte. E eu vou terminar de criar esse personagem. Agora, se você tá afim de ver como que vai ser isso, vem aqui pro próximo vídeo que eu vou fazer uma parte 2 disso. Um capítulo 2, onde terminaremos esse personagem. Agora ele não será mais um rostinho bonito. Ele terá a sua história. Então, não esquece. Segue, compartilha, se inscreve e comenta e me diga o que você achou dessa ideia. Até mais.